Em 2000, O'Neill se aposentou da Alcoa e, a pedido do presidente recém-eleito George W. Bush, tornou-se secretário da Fazenda. Nota de rodapé. O mandato de O'Neill na Secretaria da Fazenda não foi tão bem sucedido quanto sua carreira na Alcoa. Quase imediatamente após assumir o cargo, ele começou a abordar algumas questões centrais, incluindo segurança no trabalho, criação de empregos, prestação de contas do Poder Executivo e o combate à fome na África, entre outras iniciativas. No entanto, a política de O'Neill não estava em sintonia com a do presidente e ele deu início a uma luta interna contra as reduções tributárias propostas por Bush. Foi convidado a renunciar no fim de 2002. Abre aspas, o que eu achava que era certo para a política econômica era o oposto do que a Casa Branca queria. Fecha aspas. O'Neill me disse, abre aspas, isso não é bom para um secretário da Fazenda. Então, fui demitido. Fecha aspas. Fim da nota. Deixou o cargo 2 anos depois e hoje passa a maior parte do tempo ensinando hospitais a se focarem na segurança dos trabalhadores e em hábitos angulares que possam baixar os índices de erros médicos, assim como servindo em diversas diretorias corporativas. Empresas e organizações em todo o território americano, no entanto, já adotaram a ideia de usar os hábitos angulares para retransformar locais de trabalho. Na IBM, por exemplo, Lou Gerstner reconstruiu a empresa concentrando-se inicialmente num único hábito angular: as rotinas de pesquisa e venda da IBM. Na firma de consultoria McKinsey & Company, uma cultura de melhoria contínua é criada através de um hábito angular de críticas internas abrangentes que são parte crucial de cada tarefa. Na Goldman Sachs, um hábito angular de avaliação de riscos serve de alicerce a cada decisão. E na Alcoa, o legado de O'Neill continua vivo. Mesmo na ausência dele, o índice de acidentes continua diminuindo. Em 2010, 82% das usinas da Alcoa não perderam um único dia de trabalho de um empregado devido a ferimentos, o que é quase um recorde histórico. Em média, há mais chances de um funcionário se ferir numa empresa de software, fazendo desenhos animados para um estúdio de cinema ou calculando impostos como contador, do que lidando com alumínio fundido na Alcoa. Abre aspas. Quando fui promovido a gerente de usina, fecha aspas, diz Jeff Shokey, o executivo da Alcoa, abre aspas, no primeiro dia em que entrei no estacionamento, vi todas essas vagas perto das portas da frente, com nomes de cargos escritos nelas. O chefe disso e daquilo. As pessoas importantes ficavam com as melhores vagas. A primeira coisa que fiz foi mandar um gerente de manutenção apagar todos os cargos. Queria que quem chegasse ao trabalho mais cedo pegasse a melhor vaga. Todo mundo entendeu a mensagem. Cada pessoa importa. Era uma extensão do que Paul estava fazendo pela segurança dos funcionários. Isso entusiasmou a usina inteira. Em pouco tempo, todos estavam chegando ao trabalho mais cedo. Fecha aspas. Faixa 7. 5. Starbucks e o hábito do sucesso. Quando a força de vontade se torna automática. 1. Na primeira vez em que Travis Leach viu seu pai sofrer uma overdose, tinha 9 anos. Sua família acabara de se mudar para um pequeno apartamento no fim de um beco, a mais recente de uma série aparentemente interminável de deslocamentos que os obrigara, havia muito pouco tempo, a abandonar sua casa anterior no meio da noite, carregando tudo o que eles possuíam em sacos pretos de lixo, após receber uma ordem de despejo. Pessoas demais entrando e saindo no meio da noite, disse o proprietário, barulho demais. Às vezes, em sua casa antiga, Travis voltava da casa e achava os cômodos limpos com capricho, os restos de comida meticulosamente embrulhados na geladeira e saquinhos de molho de pimenta e ketchup em recipientes de Tupperware. Sabia que isso significava que seus pais tinham temporariamente trocado a heroína pela anfetamina e passado o dia num frenesi de limpeza. Aquilo costumava terminar mal.
Travis se sentia mais seguro quando a casa estava bagunçada e seus pais estavam no sofá, de olhos entreabertos, vendo desenhos animados. Não há caos no fim de um barato de heroína. O pai de Travis era um homem gentil que adorava cozinhar e, a não ser por um breve período na Marinha, passou a vida inteira a uns poucos quilômetros de distância de seus pais em Lodge, Califórnia. A mãe de Travis, na época em que eles todos se mudaram para o apartamento no beco, estava presa por porte de heroína e prostituição. Seus pais eram basicamente viciados funcionais e a família mantinha um verniz de normalidade. Iam acampar todo verão e nas noites de sexta-feira costumavam ir aos jogos de softball dos irmãos dele. Quando Travis tinha 4 anos, foi à Disneylândia com o pai e foi fotografado pela primeira vez na vida por um empregado da Disney. A câmera da família tinha sido vendida a uma loja de penhores alguns anos antes. Na manhã da overdose, Travis e seu irmão estavam brincando na sala, em cima dos cobertores que eles estendiam no chão toda a noite para dormir. O pai de Travis estava se preparando para fazer panquecas quando entrou no banheiro, levando a meia comprida que continha sua agulha, colher, isqueiro e cotonetes. Uns poucos minutos depois, ele saiu, abriu a geladeira para pegar os ovos e desabou no chão. Quando os meninos entraram correndo, o pai estava tendo convulsões, o rosto ficando azul. Os irmãos de Travis já tinham visto uma overdose antes e conheciam o esquema. Seu irmão deitou o pai de lado. A irmã abriu a boca dele para garantir que ele não engasgaria com a própria língua e mandou Travis correr até a casa ao lado, pedir para usar o telefone do vizinho e ligar para 911. Abre aspas. Meu nome é Travis, meu pai desmaiou e a gente não sabe o que aconteceu. Ele não está respirando. Fecha aspas. Travis mentiu para o atendente da polícia. Mesmo com 9 anos, ele sabia porque o pai estava inconsciente. Não queria dizer aquilo na frente do vizinho. 3 anos antes, um dos amigos do seu pai morrera no porão deles depois de se picar. Quando os paramédicos chegaram para levar o corpo embora, os vizinhos ficaram olhando assustados para Travis e a irmã enquanto seguravam a porta aberta para a maca passar. Um dos vizinhos tinha um primo cujo filho estava na classe dele e logo todo mundo na escola já estava sabendo. Depois de desligar o telefone, Travis andou até o final do beco e ficou esperando a ambulância. O pai foi tratado no hospital naquela manhã, indiciado na delegacia à tarde e já estava em casa de novo na hora do jantar. Ele fez espaguete. Travis completou 10 anos umas poucas semanas depois. Quando Travis tinha 16 anos, largou o ensino médio. Abre aspas, eu estava cansado de ser chamado de bicha, fecha aspas, ele disse, abre aspas, cansado de as pessoas me seguirem até em casa e me jogarem coisas. Parecia que tudo era mesmo demais para mim. Era mais fácil largar tudo aquilo e ir para outro lugar, fecha aspas. Ele mudou-se para Fresno, 2 horas ao sul, e conseguiu emprego num lava-rápido. Foi despedido por insubordinação. Depois arranjou empregos no McDonald's e na Hollywood Video, mas quando os clientes eram mal educados, abre aspas, eu queria molho barbecue, seu imbecil, fecha aspas. Ele perdia o controle. Abre aspas, sai do meu drive-thru, fecha aspas. Ele gritou para uma mulher jogando nuggets no carro dela antes que o gerente o puxasse para dentro. Às vezes, ficava tão perturbado que começava a chorar no meio do expediente. Travis muitas vezes chegava atrasado ou tirava um dia de folga sem motivo algum. De manhã, gritava para sua imagem no espelho, ordenava a si mesmo ser uma pessoa melhor, aguentar o tranco. Mas ele não conseguia se dar bem com as pessoas e não era forte o bastante para suportar o fluxo constante de críticas e insultos. Quando a fila do caixa dele ficava longa demais e o gerente gritava com ele, as mãos de Travis começavam a tremer e ele sentia falta de ar. Ele se perguntava se era assim que os pais dele se sentiam, tão indefesos contra a vida, quando começaram a usar drogas.
Um dia, um cliente habitual da Hollywood Video, que acabara conhecendo Travis um pouco melhor, sugeriu que ele pensasse em trabalhar na Starbucks. Abre aspas, estamos abrindo uma loja nova em Fort Washington e eu vou ser gerente assistente. Fecha aspas, disse o homem. Abre aspas, você devia se candidatar. Fecha aspas. Um mês depois, Travis estava trabalhando como barista no turno da manhã. Isso foi há 6 anos. Hoje, aos 25 anos, Travis é gerente de 2 Starbucks, onde supervisiona 40 empregados e é responsável por um faturamento que supera os $2 milhões ao ano. Seu salário é de $44 mil por ano. Ele tem uma aposentadoria privada e nenhuma dívida. Nunca chega atrasado, não se irrita no trabalho. Quando uma de suas funcionárias começou a chorar depois que um cliente gritou com ela, Travis a levou de lado. Abre aspas, seu avental é um escudo, fecha aspas, ele disse. Abre aspas, nada que uma pessoa diga jamais vai machucar você. Você sempre vai ser tão forte quanto quiser ser, fecha aspas. Ele aprendeu aquele discurso em um de seus cursos de treinamento da Starbucks, um programa de ensino que teve início no seu primeiro dia e continua ao longo da carreira de um empregado. O programa tem estrutura suficiente para que ele possa ganhar créditos na faculdade conforme conclui os módulos. Travis diz que o treinamento mudou sua vida. A Starbucks lhe ensinou a viver, a ter foco, a chegar ao trabalho na hora e a controlar suas emoções. E o mais crucial, lhe ensinou a ter força de vontade. Abre aspas, a Starbucks é a coisa mais importante que já aconteceu comigo. Fecha aspas, ele me disse. Abre aspas, eu devo tudo a esta empresa. Fecha aspas. Para Travis e milhares de outros, a Starbucks, assim como uma série de outras empresas, conseguiu ensinar o tipo de preparação para a vida que escolas, famílias e comunidades não foram capazes de proporcionar. Com mais de 137 mil empregados atualmente e mais de 1 milhão de ex-alunos, a Starbucks é agora, num certo sentido, uma das maiores instituições de ensino da nação. Todos esses empregados, só em seu primeiro ano, passaram pelo menos 50 horas em salas de aula da Starbucks e outras dezenas em casa com livros didáticos da Starbucks e conversando com os mentores da Starbucks responsáveis por eles. A essência desta aprendizagem é uma grande ênfase num hábito importantíssimo, a força de vontade. Dezenas de estudos mostram que a força de vontade é o hábito angular mais importante de todos para o sucesso individual. Num estudo de 2005, por exemplo, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia analisaram 164 alunos da 8ª série, medindo seu QI e outros fatores, inclusive quanta força de vontade os alunos demonstravam, conforme medido em testes de autodisciplina. Alunos com níveis mais altos de força de vontade tinham mais chances de tirar notas maiores nas aulas e de ser aceitos em escolas mais seletivas. Tinham menos faltas, passavam menos tempo assistindo televisão e mais horas fazendo lição de casa. Abre aspas. Os adolescentes com maior autodisciplina superaram seus colegas mais impulsivos em todas as variáveis de desempenho acadêmico. Fecha aspas. Escreveram os pesquisadores. Abre aspas. A autodisciplina previu o desempenho acadêmico de forma mais consistente que o QI. A autodisciplina também previu quais alunos melhorariam suas notas ao longo do ano letivo, enquanto o QI não previu. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. A autodisciplina tem um efeito maior no desempenho acadêmico do que o talento intelectual. Fecha aspas. E o melhor modo de aumentar a força de vontade e dar uma vantagem aos alunos, indicam os estudos, é transformar isso num hábito. Abre aspas. Às vezes parece que pessoas com um grande autocontrole não estão se esforçando, mas é porque elas passaram a fazer isso no automático, fecha aspas, me disse Angela Duckworth, uma das pesquisadoras da Universidade da Pensilvânia. Abre aspas, sua força de vontade acontece sem que elas precisem pensar nisso, fecha aspas.
Para a Starbucks, a força de vontade é mais que uma curiosidade acadêmica. Quando a empresa começou a esquematizar sua estratégia de crescimento em massa no final dos anos 1990, os executivos reconheceram que, para obter sucesso, era necessário cultivar um ambiente que justificasse pagar $4 por um copo de café sofisticado. A empresa precisava treinar seus empregados para servir um pouco de alegria junto com os leites e scones. Por isso, logo desde o início, a Starbucks começou a pesquisar como poderia ensinar os funcionários a moderar suas emoções e a aperfeiçoar sua autodisciplina para servir uma dose de ânimo com cada pedido. Se os baristas não forem treinados a deixar de lado seus problemas pessoais, as emoções de alguns funcionários inevitavelmente vão transbordar para o modo como tratam os clientes. No entanto, se o funcionário souber se manter focado e disciplinado, mesmo no fim de um expediente de 8 horas, ele vai proporcionar o nível mais elevado de serviço fast food que os clientes da Starbucks esperam. A empresa gastou milhões de dólares desenvolvendo programas para treinar a autodisciplina dos empregados. Executivos escreveram livros didáticos que, na prática, servem como guias para transformar a força de vontade num hábito na vida dos trabalhadores. Esses programas são, em parte, o motivo pelo qual a Starbucks, antigamente uma empresa letárgica de Seattle, cresceu até virar um colosso com mais de 17 mil lojas e um faturamento superior a 10 bilhões de dólares por ano. Então, como a Starbucks faz isso? Como eles pegam pessoas como Travis, um filho de viciados que largou o ensino médio e não conseguia reunir autocontrole suficiente para manter um emprego no McDonald's, e lhes ensinam a supervisionar dezenas de empregados e dezenas de milhares de dólares de faturamento mensal? O que exatamente Travis aprendeu? 2. Todos que entravam na sala em que o experimento estava sendo realizado na Case Western Reserve University concordavam num ponto. Os cookies tinham um cheiro delicioso. Tinham acabado de sair do forno e estavam empilhados numa tigela, cheios de pedacinhos de chocolate. Na mesa ao lado dos cookies havia uma tigela de rabanetes. Durante um dia inteiro, estudantes famintos entraram, sentaram-se em frente às duas tigelas e submeteram-se, sem saber, a um teste de força de vontade que revolucionaria nossa compreensão de como a autodisciplina funciona. Na época, havia relativamente pouca investigação acadêmica sobre a força de vontade. Os psicólogos consideravam esses tipos de tema como aspectos de algo que chamavam de, abre aspas, autorregulação, fecha aspas, porém não era um campo que despertasse grande curiosidade. Havia um único experimento famoso, realizado nos anos 1960, em que cientistas de Stanford tinham testado a força de vontade de um grupo de crianças de 4 anos. Os pesquisadores levaram as crianças para dentro de uma sala e lhes mostraram uma série de guloseimas, incluindo marshmallows. Fizeram uma oferta para elas. Podiam comer um marshmallow imediatamente ou, se esperassem alguns minutos, podiam comer 2 marshmallows. Então o pesquisador saía da sala. Algumas crianças cediam à tentação e comiam o marshmallow assim que o adulto ia embora. Cerca de 30% delas conseguiram ignorar seus impulsos e duplicar a recompensa quando o pesquisador voltou 15 minutos depois. Os cientistas, que estavam observando tudo por trás de um espelho falso, registraram cuidadosamente quais crianças tinham autocontrole suficiente para ganhar o segundo marshmallow. Anos depois, localizaram muitos dos participantes do estudo. A essa altura, eles já estavam no ensino médio. Os pesquisadores perguntaram sobre suas notas e pontuações no SAT, sobre sua capacidade de manter amizades e de, abre aspas, lidar com problemas importantes, fecha aspas. Nota de rodapé. SAT, nos Estados Unidos,
Teste Geral de Aptidão para o Ensino Superior. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim da nota. Descobriram que as crianças de 4 anos que conseguiam adiar a recompensa por mais tempo acabavam tirando as melhores notas e resultados no SAT, que eram 210 pontos mais altos, em média, do que todas as outras. Eram mais populares e usavam menos drogas. Tudo indicava que, se você soubesse evitar a tentação de comer um marshmallow quando estava na pré-escola, também saberia como chegar à aula pontualmente e terminar a lição de casa quando ficasse mais velho, e ainda como fazer amigos e resistir à pressão dos colegas. Era como se as crianças que ignoravam os marshmallows tivessem capacidades autorregulatórias que lhes proporcionassem uma vantagem ao longo de toda a vida. Cientistas começaram a realizar experimentos semelhantes, tentando descobrir modos de ajudar as crianças a aumentar suas capacidades autorregulatórias. Descobriram que lhes ensinar truques simples, como distrair-se fazendo um desenho ou imaginando uma moldura em volta do marshmallow para que parecesse mais uma foto e menos uma tentação real, ajudava-lhes a aprender o autocontrole. Já nos anos 1980, surgiu uma teoria que se tornou aceita de um modo geral. A força de vontade é uma habilidade que se pode aprender, algo que pode ser ensinado, assim como as crianças aprendem matemática e a dizer, abre aspas, obrigado, fecha aspas. Mas as verbas para esses estudos eram escassas. O tema da força de vontade não estava em voga. Muitos dos cientistas de Stanford mudaram para outras áreas de pesquisa. No entanto, quando um grupo de doutorandos em psicologia da Case Western, um dos quais se chamava Mark Muravan, descobriu esses estudos no meio da década de 1990, começaram a fazer perguntas que os pesquisadores anteriores pareciam ter deixado sem resposta. Para Muravan, este modelo de força de vontade como habilidade não era uma explicação satisfatória. Uma habilidade, afinal, é algo que permanece constante de um dia para o outro. Se você tem a habilidade de fazer uma omelete na quarta-feira, ainda saberá fazê-las na sexta-feira. Na experiência de Muravan, no entanto, a sensação era de que ele se esquecia de exercer sua força de vontade o tempo todo. Havia noites em que voltava do trabalho e não tinha dificuldade alguma de sair para correr. Em outras, não conseguia fazer nada além de deitar no sofá e assistir televisão. Era como se seu cérebro, ou pelo menos a parte responsável por fazer com que ele se exercitasse, tivesse esquecido como reunir a força de vontade necessária para que ele saísse de casa. Em alguns dias, ele comia coisas saudáveis. Em outros, quando estava cansado, saqueava as máquinas de comida e se empanturrava de doces e batata frita. Se a força de vontade é uma habilidade, perguntava-se Muravan, então por que ela não permanece constante de um dia para o outro? Ele suspeitava que essa força era mais complexa que os experimentos mais antigos haviam revelado. Mas como se testa isso num laboratório? A solução de Muravan foi o laboratório contendo uma tigela de cookies recém-assados e uma tigela de rabanetes. A sala era basicamente um closet com um espelho falso, equipada com uma mesa, uma cadeira de madeira, um sininho e um pequeno forno elétrico. 67 graduandos foram recrutados e instruídos a pular uma refeição. Um por um, os participantes sentaram-se diante das duas tigelas. Abre aspas, o objetivo deste experimento é testar percepções de gosto, fecha aspas, dizia uma pesquisadora para cada estudante, o que não era verdade. O objetivo era obrigar os estudantes, mas apenas alguns estudantes, a exercer sua força de vontade. Para isso, metade dos graduandos recebeu a instrução de comer os cookies e ignorar os rabanetes. A outra metade foi instruída a comer os rabanetes e ignorar os cookies. A teoria de Muravan era que ignorar cookies é difícil, exige força de vontade.
Ignorar rabanetes, por outro lado, não exige praticamente nenhum esforço. Abre aspas. Lembre, fecha aspas, dizia a pesquisadora. Abre aspas. Coma só a comida que foi designada a você. Fecha aspas. Então, saia da sala. Assim que os estudantes se viam sozinhos, começavam a comer. Os comedores de cookies estavam no paraíso. Os de rabanete sofriam uma agonia. Estavam penando muito, forçando-se a ignorar os cookies quentinhos. Através do espelho falso, os pesquisadores observaram um dos comedores de rabanete pegar um cookie, cheirá-lo com um misto de desejo e tristeza, depois colocá-lo de volta na tigela. Outro pegou alguns cookies, devolveu e depois lambeu dos dedos o chocolate derretido. Após 5 minutos, a pesquisadora entrava de novo na sala. Segundo a estimativa de Muraven, a força de vontade dos comedores de rabanete tinha sido intensamente posta à prova pela instrução de comer o legume amargo e ignorar a guloseima. Os comedores de cookies quase não tinham exercido sua autodisciplina. Abre aspas. Precisamos esperar cerca de 15 minutos para que a memória sensorial do alimento que você comeu se dissipe. Fecha aspas. A pesquisadora dizia a cada participante. Para passar o tempo, ela pediu que eles resolvessem um quebra-cabeça. Parecia relativamente simples. Traçar um certo padrão geométrico sem tirar o lápis do papel nem passar pela mesma linha 2 vezes. Se quiser desistir, dizia a pesquisadora, toque o sino. Ela insinuava que resolver o quebra-cabeça não demoraria muito. Na verdade, o quebra-cabeça era impossível de resolver. Aquele quebra-cabeça não era um passatempo, era a parte mais importante do experimento. Era preciso uma enorme força de vontade para continuar tentando resolver o quebra-cabeça, principalmente quando todas as tentativas fracassavam. Os cientistas se perguntaram, será que os estudantes que já tinham gastado sua força de vontade, ignorando os cookies, iam desistir do quebra-cabeça mais rápido? Em outras palavras, será que a força de vontade era um recurso finito? De trás do espelho falso, os pesquisadores ficaram observando. Os comedores de cookies, com seus estoques não utilizados de autodisciplina, começavam a trabalhar no quebra-cabeça. De modo geral, pareciam relaxados. Um deles tentou uma abordagem simples, chegou a um beco sem saída, depois começou de novo. E de novo. E de novo. Alguns tentaram por mais de meia hora antes que a pesquisadora dissesse para eles pararem. Em média, os comedores de cookies passaram quase 19 minutos, cada um tentando resolver o quebra-cabeça antes de tocar o sino. Os comedores de rabanete, com sua força de vontade esgotada, agiram de modo completamente diferente. Resmungavam enquanto tentavam resolver o quebra-cabeça. Ficavam frustrados. Um deles reclamou que o experimento todo era uma perda de tempo. Alguns puseram a cabeça na mesa e fecharam os olhos. Houve um que foi ríspido com a pesquisadora quando ela voltou. Em média, os comedores de rabanete se esforçaram durante apenas cerca de 8 minutos, 60% menos tempo do que os comedores de cookies antes de desistir. Quando a pesquisadora perguntou depois como eles se sentiam, um dos comedores de rabanete disse que estava, abre aspas, cansado dessa experiência imbecil, fecha aspas. Abre aspas, fazendo as pessoas usarem parte de sua força de vontade para ignorar os cookies, nós as tínhamos colocado num estado em que estavam dispostas a desistir muito mais rápido, fecha aspas. Muraven me disse. Abre aspas, já houve mais de 200 estudos sobre essa ideia desde então, e todos concluíram a mesma coisa. Força de vontade não é só uma habilidade, é um músculo, como os músculos dos seus braços ou pernas, e ela fica cansada quando faz mais esforço, por isso sobra menos força para outras coisas. Fecha aspas.
Os pesquisadores se basearam nessa descoberta para explicar todo tipo de fenômeno. Alguns sugeriram que isso ajuda a esclarecer por que pessoas bem-sucedidas em outros âmbitos sucumbem a casos extraconjugais, abre parênteses, que têm mais chances de começar tarde da noite após um longo dia exercendo a força de vontade no trabalho, fecha parênteses, ou porque bons médicos cometem erros primários, abre parênteses, o que ocorre com maior frequência depois que um médico terminou uma tarefa longa e complicada que exige concentração intensa. Fecha parênteses. Abre aspas. Se você quer fazer alguma coisa que exige força de vontade, como sair para correr depois do trabalho, precisa preservar seu músculo da força de vontade durante o dia. Fecha aspas. Muraven me disse. Abre aspas. Se você gastá-lo cedo demais em tarefas entediantes, como escrever e-mails ou preencher formulários de despesas complicados e chatos, toda a força terá se dissipado quando você chegar em casa. Fecha aspas. Mas até onde se estende essa analogia? Será que exercitar os músculos da força de vontade os torna mais fortes, do mesmo modo como usar halteres fortalece os bíceps? Em 2006, dois pesquisadores australianos, Megan Walton e Ken Cheng, tentaram responder essa pergunta criando um programa de exercícios de força de vontade. Eles inscreveram 24 pessoas com idades entre 18 e 50 anos num programa de exercícios físicos e, ao longo de 2 meses, submeteram-nas a um número cada vez maior de séries de levantamento de pesos, de treinamento de resistência e de atividades aeróbicas. Semana após semana, as pessoas se forçavam a se exercitar com mais frequência, usando cada vez mais força de vontade sempre que iam à academia. Depois de 2 meses, os pesquisadores esquadrinharam o resto da vida dos participantes para ver se o aumento da força de vontade na academia resultava numa maior força de vontade em casa. Antes de o experimento começar, a maioria dos sujeitos era de sedentários assumidos. Agora, eles estavam em melhor forma física, é claro, mas também estavam mais saudáveis em outras partes de suas vidas. Quanto mais tempo passavam na academia, menos cigarros fumavam e menos álcool. Cafeína e comida gordurosa consumiam. Estavam dedicando mais horas à lição de casa e menos à televisão. Estavam menos deprimidos. Talvez Oaten e Cheng se perguntaram, esses resultados não tivessem nada a ver com a força de vontade. E se o exercício apenas deixar as pessoas mais felizes e com menos fome de fast food? Então projetaram outro experimento. Desta vez, inscreveram 29 pessoas num programa de gerenciamento de dinheiro de 4 meses. Definiram metas de poupança e pediram aos participantes que se privassem de luxos, tais como comer em restaurantes ou ir ao cinema. Pediu-se aos participantes que mantivessem registros detalhados de tudo o que compravam, o que foi maçante no começo, mas, por fim, as pessoas desenvolveram a autodisciplina necessária para anotar cada compra. As finanças dos participantes melhoraram conforme eles avançavam no programa. E o mais surpreendente, eles também fumaram menos cigarros e beberam menos álcool e cafeína. Em média, 2 xícaras de café a menos, 2 cervejas a menos e, entre os fumantes, 15 cigarros a menos por dia. Comeram menos comida industrializada e ficaram mais produtivos no trabalho e na escola. Era como o estudo dos exercícios físicos. Conforme as pessoas fortaleciam seus músculos da força de vontade numa parte de sua vida, na academia ou num programa de gerenciamento de dinheiro, essa força transbordava para o que eles comiam ou para seu empenho no trabalho. Uma vez que a força de vontade se tornava mais poderosa, ela afetava tudo. Oaten e Cheng fizeram mais um experimento. Inscreveram 45 estudantes num programa de melhoria acadêmica focado em criar hábitos de estudo. Previsivelmente, a capacidade de aprendizagem dos participantes melhorou.
E os estudantes também fumaram menos, beberam menos, assistiram menos televisão, se exercitaram mais e se alimentaram de forma mais saudável, embora todas essas coisas jamais tivessem sido mencionadas no programa acadêmico. Novamente, conforme seus músculos da força de vontade se desenvolveram, os bons hábitos pareceram transbordar para outras partes de sua vida. Examinando cuidadosamente os folhetos, a psicóloga viu que muitos dos planos tinham algo em comum. Eram focados em como os pacientes lidariam com um momento específico de dor prevista. O homem que se exercitava a caminho do banheiro, por exemplo, sabia que, cada vez que levantava do sofá, a dor era excruciante. Por isso, escreveu um plano para lidar com ela. Automaticamente dar o primeiro passo logo de cara para não sofrer a tentação de sentar outra vez. O paciente que encontrava a mulher no ponto de ônibus tinha medo das tardes, porque aquele passeio era o mais comprido e mais doloroso de cada dia. Então detalhava cada obstáculo com o qual pudesse se deparar e achava uma solução com antecedência. Dizendo de outro modo, os planos dos pacientes eram criados em volta de pontos de inflexão quando sabiam que sua dor, e com ela a tentação de desistir, atingiria seu ponto máximo. Os pacientes estavam dizendo a si mesmos como passariam por cima do obstáculo. Cada um deles, intuitivamente, pôs em prática as mesmas regras que Claude Hopkins usara para vender a Pepsodent. Identificaram deixas simples e recompensas óbvias. O homem que encontrava sua mulher no ponto de ônibus, por exemplo, identificou uma deixa fácil. São 3h30, ela está vindo para casa. E definiu claramente sua recompensa. Querida, estou aqui. Quando surgia a tentação de desistir no meio da caminhada, o paciente era capaz de ignorá-la, pois transformara a autodisciplina num hábito. Não há motivo para que os outros pacientes, os que não escreveram planos de recuperação, não pudessem ter agido do mesmo modo. Todos os pacientes tinham sido expostos às mesmas advertências e avisos no hospital. Todos sabiam que os exercícios eram essenciais para sua recuperação. Todos passaram semanas na reabilitação. Mas os pacientes que não escreveram nenhum plano estavam numa desvantagem significativa, pois nunca pensaram com antecedência em como lidar com pontos de inflexão dolorosos. Nunca criaram deliberadamente hábitos de força de vontade. Mesmo se pretendiam dar uma volta no quarteirão, sua determinação os abandonava quando enfrentavam a agonia dos primeiros passos. Quando as tentativas da Starbucks de impulsionar a força de vontade dos funcionários através de matrículas em academias e workshops de dietas se mostraram ineficazes, os executivos decidiram que precisavam de uma nova abordagem. Começaram olhando mais de perto o que estava realmente acontecendo dentro de suas lojas. Viram que, como os pacientes escoceses, seus funcionários estavam fracassando quando se deparavam com pontos de inflexão. Aquilo de que precisavam era de hábitos institucionais que tornassem mais fácil exercer sua autodisciplina. Os executivos chegaram à conclusão de que, em alguns aspectos, vinham pensando na força de vontade por um ângulo totalmente errado. Viram que, na verdade, empregados com lapsos de força de vontade não tinham dificuldade de realizar seu trabalho na maior parte das vezes. Num dia normal, um funcionário com uma deficiência de força de vontade não era diferente dos outros. Mas, às vezes, principalmente ao se deparar com tensões ou incertezas inesperadas, esses empregados eram ríspidos com os clientes e seu autocontrole desaparecia. Um cliente talvez começasse a gritar, por exemplo, e uma funcionária normalmente calma perdia a compostura. Uma multidão impaciente talvez sobrecarregasse um barista e, de repente, ele estava à beira das lágrimas. Aquilo de que os funcionários realmente precisavam eram instruções claras de como lidar com os pontos de inflexão. Algo semelhante aos folhetos dos pacientes escoceses, uma rotina para os funcionários seguirem quando seus músculos da força de vontade estivessem frouxos.
Por isso, a empresa desenvolveu novos materiais de treinamento que descreviam rotinas para os funcionários usarem quando enfrentassem turbulências. Os manuais ensinavam os funcionários a reagir a deixas específicas, como um cliente gritando ou uma fila comprida no caixa. Os gerentes praticavam com os empregados, ensaiando com eles até que as reações se tornassem automáticas. A empresa identificou recompensas específicas, um cliente grato, um elogio de um gerente, que os funcionários podiam esperar como prova de um trabalho bem feito. A Starbucks ensinou seus funcionários a lidar com momentos de adversidade, proporcionando-lhes loops de hábito de força de vontade. Quando Travis começou a trabalhar na Starbucks, por exemplo, seu gerente lhe apresentou os hábitos logo de cara. Abre aspas. Uma das coisas mais difíceis neste serviço é lidar com um cliente bravo. Fecha aspas. O gerente de Travis lhe disse, abre aspas, quando alguém vem e começa a gritar com você porque recebeu a bebida errada, qual é a sua primeira reação? Fecha aspas. Abre aspas. Não sei. Fecha aspas, disse Travis. Abre aspas. Acho que eu fico meio assustado. Ou bravo. Fecha aspas. Abre aspas. Isso é natural. Fecha aspas, disse o gerente. Abre aspas. Mas nosso trabalho é proporcionar o melhor atendimento ao consumidor, mesmo quando há pressão. Fecha aspas. O gerente abriu o manual da Starbucks e mostrou a Travis uma página que estava quase toda em branco. No topo lia-se, abre aspas, quando um cliente está descontente, meu plano é reticências. Fecha aspas. Abre aspas. Este livro de exercícios é para você imaginar situações desagradáveis e anotar um plano de reação. Fecha aspas, disse o gerente. Abre aspas. Um dos sistemas que usamos é o chamado método LATTE. Nós ouvimos o cliente. Abre colchete. Listen. Fecha colchetes. Reconhecemos a reclamação dele. Abre colchetes. Acknowledge. Fecha colchetes. Tomamos uma atitude para resolver o problema. Abre colchetes, take action. Fecha colchetes. Agradecemos a ele. Abre colchetes, thank. Fecha colchetes. E então explicamos por que o problema aconteceu. Abre colchetes, explain. Fecha colchetes. Abre aspas. Que tal você tirar alguns minutos para traçar um plano para lidar com um cliente irritado? Use o método LATE. Depois podemos encenar um pouquinho. Fecha aspas. A Starbucks tem dezenas de rotinas que os empregados aprendem a usar durante pontos de inflexão estressantes. Há o sistema o que, por quê, para fazer críticas, e o sistema Connect, descubra e reaja, para receber pedidos quando as coisas ficam caóticas. Há hábitos aprendidos para ajudar os baristas a saber a diferença entre clientes que só querem seu café, abre parênteses, abre aspas. Um cliente com pressa fala num tom de urgência e talvez pareça impaciente ou olhe no relógio, fecha aspas, fecha parênteses. E aqueles que precisam ser paparicados um pouco mais, abre parênteses, abre aspas. Um cliente habitual conhece outros baristas pelo nome e geralmente pede a mesma bebida todo dia. Fecha aspas, fecha parênteses. Em todo o manual de treinamento há dezenas de páginas em branco, nas quais os funcionários podem anotar planos que prevêem como vão superar os pontos de inflexão. Então, praticam esses planos inúmeras vezes até que se tornem automáticos. É assim que a força de vontade se torna um hábito, escolhendo certo comportamento de antemão e seguindo uma rotina quando um ponto de inflexão surge. Quando os pacientes escoceses preencheram seus folhetos ou quando Travis estudou o método LATE, decidiram com antecedência como reagiriam a uma deixa, uma dor no músculo ou um cliente irritado. Quando a deixa chegava, a rotina acontecia. A Starbucks não é a única empresa a usar esses métodos de treinamento. Por exemplo, na Deloitte Consulting, a maior empresa de serviços financeiros e tributários do mundo, os funcionários são treinados num programa chamado
Abre aspas, momentos que importam, fecha aspas, que é focado em lidar com pontos de inflexão, como quando um cliente reclama, quando um colega é demitido ou quando um consultor da Deloitte cometeu um erro. Para cada um desses momentos há rotinas pré-programadas. Fique curioso, diga o que os outros não querem dizer. Aplique a regra 5/5/5, que orienta os funcionários sobre como eles devem reagir. Na Container Store, os empregados recebem mais de 185 horas de treinamento só no primeiro ano. Aprendem a reconhecer os pontos de inflexão, tais como um colega bravo ou um cliente desnorteado, e adquirem hábitos tais como rotinas para acalmar os compradores ou para desarmar um confronto. Quando entra um cliente que parece desnorteado, por exemplo, um funcionário imediatamente pede que ele visualize o espaço da casa que pretende organizar e descreva como vai se sentir quando tudo estiver em seu lugar. Abre aspas. Tivemos clientes que vieram até nós e disseram, abre aspas, isso é melhor que uma consulta psiquiátrica, fecha aspas, fecha aspas. O diretor executivo da empresa disse a um repórter. 4. Howard Schultz, o homem que levou a Starbucks a se tornar um colosso, não é tão diferente de Travis em alguns aspectos. Ele cresceu num conjunto habitacional público no Brooklyn, dividindo um apartamento de 2 quartos com os pais e os 2 irmãos. Aos 7 anos, o pai de Schultz quebrou o tornozelo e perdeu o emprego de motorista de caminhão de entrega de fraldas. Isso bastou para lançar a família numa crise. Seu pai, depois que o tornozelo ficou bom, passou por uma série de empregos com salários mais baixos. Abre aspas, meu pai nunca achou o caminho dele, fecha aspas, e Schultz me disse, abre aspas, vi sua autoestima levar várias surras. Eu sentia que havia tantas outras coisas que ele poderia ter realizado, fecha aspas. A escola de Schultz era um lugar caótico e superlotado, com playgrounds de asfalto e crianças jogando futebol americano, basquete, softball, jogo de soco, de tapa e qualquer outra brincadeira que conseguissem inventar. Quando seu time perdia, podia levar 1 hora até chegar sua vez de jogar de novo. Então, Schultz fazia questão de que o time sempre vencesse, a qualquer custo. Voltava para casa com arranhões sangrentos nos cotovelos e joelhos, que a mãe limpava cuidadosamente com um pano molhado. Abre aspas, você não desiste, fecha aspas, ela lhe dizia. Sua competitividade lhe rendeu uma bolsa universitária para jogar futebol americano, abre parênteses, quebrou o queixo e nunca disputou nenhum jogo, fecha parênteses, um diploma em comunicações e, por fim, um emprego como vendedor da Xerox em Nova York. Ele acordava toda manhã, ia para um novo prédio de escritórios em Midtown, pegava o elevador até o último andar e ia de porta em porta perguntando educadamente se alguém tinha interesse em toner ou copiadoras. Então descia um andar de elevador e começava tudo de novo. No começo dos anos 1980, Schultz estava trabalhando para um fabricante de plásticos quando notou que um varejista pouco conhecido, em Seattle, estava encomendando um número descomunal de coadores de café. Schultz foi de avião até lá e se apaixonou pela empresa. 2 anos depois, quando ficou sabendo que a Starbucks, na época, com apenas 6 lojas, estava à venda, ele pediu dinheiro para todo mundo que conhecia e a comprou. Isso foi em 1987. Em 3 anos, havia 84 lojas. Em 6 anos, mais de 1.000. Hoje, há 17.000 lojas em mais de 50 países. Por que Schultz teve um destino tão diferente de todas as outras crianças daquele playground? Alguns de seus antigos colegas de classe hoje são policiais e bombeiros no Brooklyn. Outros estão na prisão. Schultz vale mais de $1 bilhão. Ele já foi considerado um dos maiores diretores executivos do século XX. Onde ele achou a determinação, a força de vontade para escalar de um conjunto habitacional para um jato particular? Abre aspas,
Eu não sei direito, fecha aspas, ele me disse, abre aspas. Minha mãe sempre dizia, abre aspas, você vai ser a primeira pessoa a ir para a faculdade, você vai ser um profissional, vai deixar todos nós orgulhosos, fecha aspas. Ela fazia essas perguntinhas, abre aspas, como você vai estudar hoje? O que vai fazer amanhã? Como você sabe que está pronto para a sua prova? Fecha aspas. Isso me treinou a estabelecer metas. Abre aspas. Na verdade, eu dei sorte. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. E realmente acredito que se você diz às pessoas que elas possuem o que é necessário para dar certo na vida, elas provam que você tem razão. Fecha aspas. O foco de Schultz no treinamento de funcionários e atendimento ao cliente fez da Starbucks uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Durante anos, ele esteve pessoalmente envolvido em quase todos os aspectos da administração da empresa. Em 2000, exausto, ele delegou as operações diárias para outros executivos, e nesse ponto a Starbucks começou a vacilar. Dentro de uns poucos anos, os clientes estavam reclamando da qualidade das bebidas e do atendimento. Os executivos, focados numa expansão frenética, muitas vezes ignoravam as reclamações. Os empregados começaram a ficar descontentes. Pesquisas indicavam que as pessoas estavam começando a pensar na Starbucks como sinônimo de café morno e sorrisos vazios. Então, Schultz voltou ao cargo de executivo-chefe em 2008. Entre suas prioridades estava a reestruturação do programa de treinamento da empresa para renovar seu foco numa série de questões, incluindo o incentivo à força de vontade e autoconfiança dos funcionários, ou, abre aspas, parceiros, fecha aspas, no linguajar da Starbucks. Abre aspas. Tivemos que começar a reconquistar a confiança dos clientes e parceiros, fecha aspas, e Schultz me disse. Mais ou menos na mesma época, estava surgindo uma nova onda de estudos que abordavam a ciência da força de vontade de um modo ligeiramente diferente. Pesquisadores tinham notado que algumas pessoas, como Travis, eram capazes de criar hábitos de força de vontade com relativa facilidade. Outras, no entanto, penavam para isso, por mais treinamento e apoio que recebessem. O que estava causando a diferença? Mark Muravan, que a essa altura já era professor na Universidade de Albany, criou um novo experimento. Colocou graduandos numa sala com um prato de cookies quentes recém-assados e pediu que os ignorassem. Metade dos participantes foi tratada com gentileza. Abre aspas. Pedimos que vocês, por favor, não comam os cookies. Tudo bem? Fecha aspas, dizia uma pesquisadora. Então, ela discutia o propósito do experimento, explicando que era medir a capacidade de eles resistirem a tentações. Ela os agradecia por contribuir com seu tempo. Abre aspas. Se tiverem alguma sugestão ou ideia de como podemos melhorar este experimento, por favor, digam. Queremos que vocês nos ajudem a fazer com que essa experiência seja a melhor possível. Fecha aspas. A outra metade dos participantes não foi paparicada do mesmo modo. Simplesmente receberam ordens. Abre aspas. Vocês não podem comer os cookies. Fecha aspas. A pesquisadora lhes dizia. Ela não explicava o objetivo do experimento, não os elogiava nem demonstrava nenhum interesse no feedback deles. Mandava que seguissem as instruções. Abre aspas. Vamos começar agora. Fecha aspas, ela dizia. Os estudantes de ambos os grupos tiveram que ignorar os cookies quentes durante 5 minutos depois que a pesquisadora deixava a sala. Nenhum deles cedeu à tentação. Então, a pesquisadora voltou. Pediu que cada estudante olhasse para um monitor de computador. Ele estava programado para piscar números na tela, um por vez, por 500 milissegundos cada um. Pediu-se aos participantes que apertassem a barra de espaço toda vez que vissem abre aspas, 6, fecha aspas, seguido de abre aspas, 4, fecha aspas.
Este se tornou um método padrão para medir a força de vontade. Prestar atenção a uma sequência monótona de números piscando exige um foco parecido com o de tentar resolver um quebra-cabeça impossível. Os estudantes que tinham sido tratados com gentileza se saíram bem no teste do computador. Sempre que aparecia um, abre aspas, 6, fecha aspas, seguido de um, abre aspas, 4, fecha aspas, eles batiam na barra de espaço. Conseguiram manter o foco durante todos os 12 minutos. Apesar de ter ignorado os cookies, eles tinham força de vontade sobrando. Os estudantes que tinham sido tratados com rispidez, por outro lado, foram péssimos no teste. Várias vezes esqueciam de apertar a barra de espaço. Diziam que estavam cansados e não conseguiam se concentrar. Os pesquisadores determinaram que seu músculo da força de vontade tinha sido extenuado pelas instruções bruscas. Quando Muravan começou a explorar por que os estudantes que haviam sido tratados com gentileza tinham mais força de vontade, descobriu que a diferença principal era a sensação de controle que possuíam sobre sua experiência. Abre aspas, encontramos isso inúmeras vezes, fecha aspas, me disse Muravan. Abre aspas, quando se pede às pessoas que façam algo que exija autocontrole, se acham que estão fazendo isso por motivos pessoais, se sentem que é uma escolha ou algo que apreciam porque ajuda os outros, é muito menos cansativo. Se sentem que não têm autonomia, se só estão cumprindo ordens, seus músculos da força de vontade se cansam muito mais rápido. Em ambos os casos, as pessoas ignoraram os cookies. Mas, quando os estudantes foram tratados como engrenagens e não como pessoas, isso exigiu muito mais força de vontade. Fecha aspas. Para empresas e organizações, essa descoberta tem implicações enormes. O simples ato de dar aos empregados um senso de autonomia, uma sensação de que estão no controle, de que têm autoridade legítima para tomar decisões, pode aumentar radicalmente o grau de energia e o foco que eles dedicam ao emprego. Um estudo de 2010 numa fábrica de Ohio, por exemplo, examinou funcionários da linha de montagem que receberam autonomia para tomar pequenas decisões sobre seus horários e o ambiente de trabalho. Eles desenharam seus próprios uniformes e tinham autoridade sobre os turnos. Nada mais mudou. Todos os processos de fabricação e escalas de pagamento continuaram iguais. Dentro de 2 meses, a produtividade na fábrica cresceu em 20%. Os funcionários estavam fazendo intervalos mais curtos e cometendo menos erros. Dar aos empregados um senso de controle melhorou o grau de autodisciplina que dedicavam a seus empregos. As mesmas lições se aplicam à Starbucks. Hoje, a empresa foca em dar aos empregados maior senso de autoridade. Eles pediram aos funcionários que reformulassem a disposição das máquinas de expresso e caixas registradoras, que decidissem por conta própria como os clientes devem ser cumprimentados e onde as mercadorias deviam ficar expostas. Não é incomum um gerente de loja passar horas discutindo com seus funcionários onde um liquidificador deve ser colocado. Abre aspas. Começamos a pedir que os parceiros usem seu intelecto e criatividade em vez de dizer a eles, abre aspas, tire o café da caixa, coloque o copo aqui, siga essa regra. Fecha aspas, disse Chris Engskov, um vice-presidente da Starbucks. Abre aspas, as pessoas querem estar no controle de suas vidas. Fecha aspas. A rotatividade dos empregados diminuiu. A satisfação dos clientes aumentou. Desde a volta de Schultz, a Starbucks alavancou o faturamento em mais de 1,2 bilhão de dólares por ano. 5. Quando Travis tinha 16 anos, antes de abandonar a escola e começar a trabalhar para a Starbucks, sua mãe lhe contou uma história. Eles estavam no carro e Travis perguntou por que não tinha mais irmãos. Sua mãe sempre tentava ser totalmente honesta com os filhos e por isso lhe contou que engravidara 2 anos antes de Travis nascer, porém fizeram um aborto. Explicou que já tinham 2 filhos àquela altura e eram viciados em drogas. Não achavam que podiam sustentar mais um bebê.
Então, um ano depois, ela engravidou de Travis. Pensou em fazer outro aborto, mas seria um peso grande demais. Era mais fácil deixar que a natureza seguisse seu curso. Travis nasceu. Abre aspas. Ela me disse que cometera vários erros, mas que eu ter nascido foi uma das melhores coisas que já aconteceram com ela. Fecha aspas. Travis disse. Abre aspas. Quando seus pais são viciados, você cresce sabendo que não pode contar com eles sempre que precisar. Mas eu dei muita sorte de encontrar chefes que me deram o que estava faltando. Se minha mãe tivesse tido a mesma sorte que eu, acho que as coisas teriam sido diferentes para ela. Fecha aspas. Uns poucos anos depois dessa conversa, o pai de Travis telefonou para dizer que uma infecção entrara na corrente sanguínea da mãe dele através de um dos lugares no braço em que ela costumava se picar. Travis pegou o carro e foi imediatamente até o hospital em Lodge, mas ela já estava inconsciente quando ele chegou. Ela morreu meia hora depois, quando retiraram o equipamento de suporte vital. Uma semana depois, o pai de Travis foi internado com pneumonia. Seu pulmão estava arruinado. Travis foi até Lodge de novo, mas eram 20 horas e 2 minutos quando ele chegou ao pronto-socorro. Uma enfermeira lhe disse bruscamente que ele teria que voltar no dia seguinte. O horário de visita estava encerrado. Travis já pensou muito nesse dia desde então. Ainda não tinha começado a trabalhar na Starbucks. Não aprendera a controlar suas emoções. Não tinha os hábitos que, desde então, passou anos exercitando. Quando pensa em sua vida agora, em como está longe de um mundo em que acontecem overdoses, em que carros roubados surgem na porta de casa e uma enfermeira parece um obstáculo intransponível, ele se pergunta como é possível percorrer uma distância tão longa em tão pouco tempo. Abre aspas. Se ele tivesse morrido um ano depois, tudo teria sido diferente. Fecha aspas, ele me disse. Àquela altura, Travis já saberia como insistir calmamente com a enfermeira. Saberia reconhecer a autoridade dela e então pedir, educadamente, que abrisse uma pequena exceção. Teria conseguido entrar no hospital. Em vez disso, ele desistiu e foi embora. Abre aspas. Eu disse, abre aspas, só quero falar com ele uma vez. Fecha aspas, e ela ficava dizendo, abre aspas, ele nem está acordado, já passou do horário de visitas, volte amanhã, fecha aspas. Eu não sabia o que dizer, me senti tão pequeno, fecha aspas. O pai de Travis morreu naquela noite. No aniversário da morte do pai, todo ano, Travis acorda cedo, toma um banho mais demorado que de costume, planeja seu dia nos mínimos detalhes e vai de carro para o trabalho. Ele sempre chega na hora. Faixa 12. 6. O poder de uma crise. Como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. 1. O paciente já estava inconsciente quando foi conduzido na maca para a sala de cirurgia do Rhode Island Hospital. O queixo estava frouxo, olhos fechados, e a extremidade de um tubo de intubação despontava acima de seus lábios. Quando o enfermeiro conectou a uma máquina que impeliria ar para dentro de seus pulmões durante a cirurgia, um de seus braços escorregou para fora da maca, com a pele salpicada de manchas hepáticas. O homem tinha 86 anos e, 3 dias antes, sofrera uma queda em casa. Depois disso, sentira dificuldade de ficar acordado e responder perguntas. Então, a mulher acabara chamando uma ambulância. No pronto-socorro, um médico lhe perguntou o que tinha acontecido, mas o homem sempre cabeceava de sono no meio das frases. Um mapeamento de sua cabeça revelou o motivo. O tombo fizera com que seu cérebro se chocasse contra o crânio, causando o que é conhecido como hematoma subdural. O sangue se acumulava dentro da parte esquerda do crânio, forçando as delicadas dobras de tecido no interior do osso. O fluido vinha se acumulando havia quase 72 horas, e as partes do cérebro que controlavam a respiração e o coração começavam a falhar. Se o sangue não fosse drenado, o homem morreria.
Na época, o Rhode Island Hospital era uma das mais avançadas instituições médicas dos Estados Unidos, o principal hospital de ensino para a Brown University e o único centro de trauma nível 1 no sudeste da Nova Inglaterra. Naquele prédio alto de tijolos e vidro, médicos haviam aperfeiçoado técnicas de ponta, incluindo o uso de ondas de ultrassom para destruir tumores dentro do corpo de um paciente. Em 2002, a Coalizão Nacional de Serviços de Saúde avaliou a UTI do hospital como uma das melhores do país. Porém, na época em que o paciente idoso chegou, o Rhode Island Hospital também tinha outra reputação, a de um lugar cindido por tensões internas. Havia inimizades profundas, corrosivas entre enfermeiros e médicos. Em 2000, o Sindicato dos Enfermeiros votara por uma greve após reclamar que eram obrigados a cumprir turnos perigosamente longos. Mais de 300 deles postaram-se em frente ao hospital com placas que diziam, abre aspas, chega de escravidão, fecha aspas, e, abre aspas, eles não podem tirar nosso orgulho, fecha aspas. Abre aspas, este lugar pode ser horrível. Fecha aspas, um enfermeiro se lembra de ter dito a um repórter, abre aspas, os médicos conseguem fazer você sentir que não vale nada, que é descartável, como se devesse agradecer por arrumar a bagunça que eles deixam para trás, fecha aspas. Os administradores acabaram concordando em limitar a hora extra obrigatória dos enfermeiros, mas as tensões continuaram a crescer. Alguns anos depois, um cirurgião estava se preparando para uma cirurgia abdominal de rotina quando uma enfermeira pediu que eles fizessem um intervalo. Essas pausas são um procedimento padrão na maioria dos hospitais, um jeito de os médicos e funcionários garantirem que não vão cometer erros. A equipe de enfermagem do Rhode Island Hospital insistia na questão dos intervalos, principalmente depois que um cirurgião acidentalmente extraíra as amígdalas de uma menina que deveria fazer uma cirurgia oftalmológica. Os intervalos serviam para pegar esses erros antes que eles acontecessem. Na cirurgia abdominal, quando a enfermeira da sala pediu que a equipe se reunisse em volta do paciente para fazer um intervalo e discutir o plano, o médico foi em direção à porta. Abre aspas. Por que você não assume a liderança? Fecha aspas. O cirurgião disse à enfermeira. Abre aspas. Vou sair da sala para dar um telefonema. Bata na porta quando estiverem prontos. Fecha aspas. Abre aspas. Você também deveria participar, doutor. Fecha aspas, ela respondeu. Abre aspas, você consegue dar conta. Fecha aspas, disse o cirurgião andando até a porta. Abre aspas, doutor, eu não acho que isso seja apropriado. Fecha aspas. O médico parou e olhou para ela. Abre aspas, se eu quisesse saber sua opinião, eu pergunto. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas, nunca mais questione minha autoridade. Se não consegue fazer seu trabalho, saia da droga da minha sala de cirurgia. Fecha aspas. A enfermeira liderou o intervalo, chamou o médico uns poucos minutos depois e o procedimento ocorreu sem complicações. Ela nunca mais contradisse um médico e nunca dizia nada quando outras políticas de segurança eram ignoradas. Abre aspas. Alguns médicos eram ótimos, outros uns monstros. Fecha aspas. Me contou uma enfermeira que trabalhou no Rhode Island Hospital em meados dos anos 2000. Abre aspas. Nós o chamávamos de fábrica de vidro, porque a sensação era de que a qualquer minuto tudo podia se estraçalhar. Fecha aspas. Para lidar com essas tensões, a equipe desenvolvera regras informais. Hábitos exclusivos daquela instituição, que ajudavam a evitar os conflitos mais óbvios. Os enfermeiros, por exemplo, sempre checavam 2 vezes os pedidos dos médicos que tendiam a errar e, em silêncio, garantiam que as doses corretas fossem registradas. Dedicavam um tempo a mais só para escrever de forma legível nas fichas dos pacientes, para evitar que um cirurgião com pressa fizesse o corte errado.
Uma enfermeira me contou que desenvolveram um sistema de cores para alertar uns aos outros. Abre aspas, escrevíamos os nomes dos médicos em cores diferentes nos quadros brancos. Fecha aspas, ela dizia. Abre aspas, azul significava legal, vermelho significava imbecil e preto queria dizer não o contradiga em hipótese alguma, senão ele corta sua cabeça. Fecha aspas. O Rhode Island Hospital era um lugar tomado por uma cultura corrosiva. Diferente da Alcoa, onde hábitos angulares cuidadosamente projetados com base na segurança dos funcionários haviam gerado cada vez mais acertos, dentro do Rhode Island Hospital, os hábitos surgiam de improviso entre os enfermeiros, tentando compensar a arrogância dos médicos. As rotinas do hospital não eram elaboradas com cuidado. Em vez disso, apareciam por acaso e se disseminavam através de avisos sussurrados até que padrões nocivos surgissem. Isso pode acontecer dentro de qualquer organização em que os hábitos não são deliberadamente planejados. Assim como escolher os hábitos angulares certos pode gerar mudanças incríveis, escolher os errados pode gerar desastres. E quando os hábitos dentro do Rhode Island Hospital implodiam, causavam erros terríveis. Quando os funcionários do pronto-socorro viram as imagens do cérebro do homem de 86 anos com o hematoma subdural, imediatamente mandaram uma mensagem por pager para o neurocirurgião de plantão. Ele estava no meio de uma cirurgia de coluna vertebral, mas, quando recebeu a mensagem, afastou-se da mesa de operação e olhou as imagens da cabeça do homem idoso numa tela de computador. O cirurgião mandou seu assistente, um enfermeiro clínico, ir até o pronto-socorro e pedir que a esposa do homem assinasse um formulário de consentimento autorizando a cirurgia. Ele terminou sua cirurgia de coluna. Meia hora depois, o homem idoso foi trazido para a mesma sala de operação. Os enfermeiros estavam correndo de um lado para o outro. O idoso, inconsciente, foi colocado na mesa. Um enfermeiro pegou seu formulário de consentimento e sua ficha médica. Abre aspas. Doutor, fecha aspas, disse o enfermeiro, olhando a ficha do paciente. Abre aspas. O formulário de consentimento não diz onde é o hematoma. Fecha aspas. O enfermeiro folheou os papéis. Não havia uma indicação clara de qual lado da cabeça devia ser operado. Todo hospital depende de papéis para orientar as cirurgias. Antes que qualquer corte seja feito, o paciente ou um parente seu deve assinar um documento aprovando cada procedimento e verificando os detalhes. Num ambiente caótico, onde até uma dezena de médicos e enfermeiros podem lidar com o mesmo paciente entre o pronto-socorro e o quarto de recuperação, os formulários de consentimento são as instruções que mantêm o controle do que deve acontecer. Exceto em caso de emergência, ninguém deve entrar em cirurgia sem um formulário de consentimento assinado e detalhado. Abre aspas. Eu vi os exames antes. Fecha aspas, disse o cirurgião. Abre aspas. Era o lado direito da cabeça. Se não fizermos isso depressa, ele vai morrer. Fecha aspas. Abre aspas. Talvez devêssemos puxar as imagens de novo. Fecha aspas, disse o enfermeiro, andando em direção a um computador. Por motivos de segurança, os computadores do hospital ficavam bloqueados após 15 minutos de inatividade. Levaria pelo menos 1 minuto até que o enfermeiro logasse no sistema e carregasse as imagens do cérebro do paciente na tela. Abre aspas. Não dá tempo. Fecha aspas, disse o cirurgião. Abre aspas. Me disseram que o coração dele está parando. Temos que aliviar a pressão. Fecha aspas. Abre aspas. E se nós acharmos a família? Fecha aspas, perguntou o enfermeiro. Abre aspas. Se é isso que você quer, então ligue para a porta do pronto-socorro e ache a família. Enquanto isso, vou salvar a vida dele. Fecha aspas. O cirurgião arrancou os papéis da mão do enfermeiro, escreveu, abre aspas, direito, fecha aspas, no formulário de consentimento e o rubricou. Abre aspas. Pronto, fecha aspas. Ele disse, abre aspas. Temos que operar imediatamente. Fecha aspas.
O enfermeiro trabalhava no Rhode Island Hospital fazia um ano. Entendia a cultura do hospital. Sabia que o nome daquele cirurgião muitas vezes era escrito em preto no grande quadro branco do corredor, sinalizando aos enfermeiros que tomassem cuidado. As regras tácitas naquele contexto eram claras. O cirurgião sempre vence. O enfermeiro largou a ficha e afastou-se, enquanto o médico posicionava a cabeça do idoso num suporte que fornecia acesso ao lado direito do crânio. Raspou o cabelo e aplicou antisséptico. O plano era abrir o crânio e aspirar o sangue acumulado em cima do cérebro. O cirurgião cortou um pedaço do couro cabeludo, expôs o crânio e encostou uma broca no osso branco. Começou a empurrar até a ponta atravessar com um pequeno estalo. Fez mais 2 furos e usou uma serra para cortar um pedaço triangular do crânio do homem. Embaixo estava a dura máter, a membrana translúcida que envolve o cérebro. Abre aspas. Oh, meu Deus! Fecha aspas, alguém disse. Não havia hematoma. Estavam operando do lado errado da cabeça. Abre aspas. Precisamos virá-lo. Fecha aspas, o cirurgião gritou. O triângulo de osso foi recolocado com pequenas placas e parafusos de metal e o couro cabeludo do paciente foi suturado. Sua cabeça foi virada para o outro lado e depois mais uma vez raspada, desinfetada, cortada e perfurada até que um triângulo de crânio pudesse ser removido. Dessa vez, o hematoma estava imediatamente visível, um volume escuro que vazou como um xarope grosso quando a dura máter foi furada. O cirurgião aspirou o sangue e a pressão dentro do crânio do homem baixou imediatamente. A cirurgia, que deveria ter levado cerca de 1 hora, durara quase o dobro. Depois disso, o paciente foi levado para a UTI, porém jamais recuperou a plena consciência. 2 semanas depois, morreu. Uma investigação posterior concluiu que era impossível determinar precisamente a causa-mortes, mas a família do paciente argumentou que o trauma do erro médico sobrecarregara seu corpo já frágil, que o estresse de retirar 2 pedaços de crânio, o tempo adicional de cirurgia e o atraso na evacuação do hematoma o tinham forçado além do limite. Alegavam que, não fosse o erro, o homem talvez ainda estivesse vivo. O hospital pagou um acordo em dinheiro e o cirurgião foi proibido de trabalhar no Rhode Island Hospital novamente. Um acidente desse tipo, alguns enfermeiros afirmaram depois, era inevitável. Os hábitos institucionais do Rhode Island Hospital eram tão disfuncionais que era só uma questão de tempo até que um erro grave ocorresse. Nota de rodapé. Os relatos deste capítulo são baseados em entrevistas com diversas pessoas que trabalharam no Rhode Island Hospital e estiveram envolvidas neste incidente, algumas das quais forneceram versões diferentes dos fatos. Para mais detalhes das respostas dos representantes do hospital e do cirurgião envolvido, favor consultar as notas. Fim da nota. Não são apenas os hospitais que alimentam padrões perigosos, é claro. Hábitos organizacionais destrutivos podem ser encontrados em centenas de ramos de atividades e em milhares de empresas. E quase sempre são fruto de negligência, de líderes que evitam pensar na cultura e, portanto, deixam que ela se desenvolva sem orientação. Não existem organizações sem hábitos organizacionais. Há apenas lugares onde eles são concebidos deliberadamente e lugares onde são criados sem planejamento. Por isso, muitas vezes brotam de rivalidades ou do medo. Porém, às vezes, mesmo hábitos destrutivos podem ser transformados por líderes que sabem aproveitar as oportunidades certas. Às vezes, no calor de uma crise, os hábitos certos surgem. 2. Quando An Evolutionary Theory of Economic Change, abre colchetes, uma teoria evolucionária da mudança econômica, fecha colchetes, foi publicado pela primeira vez em 1982. Muito poucas pessoas fora da academia deram atenção a esse livro.
Sua capa sem graça e sua primeira frase desencorajadora. Abre aspas. Neste volume, desenvolvemos uma teoria evolucionária das capacidades e comportamento de empresas comerciais operando num ambiente de mercado e construímos e analisamos uma série de modelos consistentes com essa teoria. Fecha aspas. Pareciam quase formuladas para afugentar os leitores. Os autores, Richard Nelson e Sidney Winter, professores de Yale, eram mais conhecidos por uma série de artigos intensamente analíticos explorando a teoria de Schumpeter, que mesmo a maioria dos doutorandos não fingia entender. Dentro do mundo da estratégia comercial e da teoria organizacional, no entanto, o livro explodiu como uma bomba. Ele logo foi aclamado como um dos textos mais importantes do século. Professores de economia começaram a falar dele para seus colegas em escolas de administração de negócios, que começaram a falar dele para diretores executivos em conferências que logo começaram a citar Nelson e Winter dentro de corporações tão diferentes como a General Electric, a Pfizer e a Starwood Hotels. Nelson e Winter tinham passado mais de uma década examinando como as empresas funcionam, arrastando-se por pântanos de dados antes de chegar à sua conclusão central. Abre aspas. Boa parte do comportamento de uma empresa, fecha aspas, eles escreveram, é melhor, abre aspas, entendida como um reflexo de hábitos gerais e orientações estratégicas provenientes do passado da empresa, fecha aspas. E não como, abre aspas, resultado de uma pesquisa detalhada dos ramos remotos da árvore de decisões, fecha aspas. Ou, colocando em termos que se usam fora da economia teórica, pode parecer que a maioria das organizações faz escolhas racionais com base na tomada de decisões deliberadas, porém não é, de modo algum, assim que as empresas funcionam. Em vez disso, elas são guiadas por hábitos organizacionais de longa data, padrões que muitas vezes surgem das decisões independentes de milhares de empregados. E esses hábitos têm impactos mais profundos do que qualquer pessoa entendia antes. Por exemplo, pode parecer que o executivo-chefe de uma confecção de roupas tomou a decisão, no ano passado, de mostrar um cardigan vermelho na capa do catálogo após estudar cuidadosamente dados de vendas e marketing. Mas, na verdade, o que realmente aconteceu foi que o vice-presidente sempre visita sites dedicados a tendências da moda japonesa, abre parênteses, onde o vermelho esteve em alta na primavera passada, fecha parênteses. E os marqueteiros da firma costumam perguntar a seus amigos quais cores estão na moda, e os executivos da empresa, voltando de sua viagem anual aos desfiles de Paris, disseram ouvir falar que os estilistas de empresas rivais estavam usando novos pigmentos magenta. Todos esses pequenos inputs, frutos de padrões descoordenados entre executivos batendo papo sobre concorrentes e conversando com seus amigos, infiltraram-se nas rotinas mais formais de pesquisa e desenvolvimento da empresa, até que um consenso surgiu. O vermelho será popular este ano. Ninguém tomou uma decisão independente, deliberada. Em vez disso, dezenas de hábitos, processos e comportamentos convergiram até que parecesse que o vermelho era a escolha inevitável. Esses hábitos organizacionais, ou, abre aspas, rotinas, fecha aspas, como Nelson e Winter os chamaram, são de uma importância enorme, pois sem eles a maioria das empresas jamais conseguiria fazer trabalho algum. As rotinas fornecem as centenas de regras tácitas de que as empresas precisam para funcionar. Elas permitem que os funcionários experimentem novas ideias, sem ter que pedir permissão a cada passo. Proporcionam uma espécie de, abre aspas, memória organizacional, fecha aspas, para que os gerentes não precisem reinventar o processo de vendas a cada 6 meses, nem entrar em pânico toda vez que um vice-presidente sai da empresa. As rotinas reduzem a incerteza.
Um estudo sobre esforços de recuperação após terremotos no México e em Los Angeles, por exemplo, descobriu que os hábitos dos agentes de assistência, abre parênteses, que eles carregavam de um desastre para o outro e que incluíam coisas como estabelecer redes de comunicação, contratando crianças para levar mensagens entre bairros, fecha parênteses, eram absolutamente cruciais, abre aspas, pois, sem eles, a formulação e implementação de políticas ficaria perdida numa selva de detalhes, fecha aspas. Mas um dos benefícios mais importantes das rotinas é que elas criam tréguas entre grupos ou indivíduos potencialmente conflitantes dentro de uma organização. Os economistas, em geral, estão acostumados a tratar empresas como lugares idílicos, onde todos se dedicam a um objetivo comum: ganhar o máximo de dinheiro possível. Nelson e Winter ressaltaram que, no mundo real, não é de modo algum assim que as coisas funcionam. As empresas não são grandes famílias felizes em que todos cooperam gentilmente. Na verdade, a maioria dos locais de trabalho compõe-se de feudos nos quais executivos competem por poder e crédito, muitas vezes em escaramuças ocultas que fazem seu próprio desempenho parecer superior e o dos rivais parecer pior. Departamentos competem por recursos e sabotam uns aos outros para roubar a glória. Os chefes jogam seus subordinados uns contra os outros para que ninguém possa armar um golpe de Estado. As empresas não são famílias, são campos de batalha numa guerra civil. E, no entanto, apesar dessa propensão a guerras internas, a maioria das empresas segue funcionando em relativa paz, ano após ano, porque tem rotinas, hábitos, que criam tréguas que permitem a todos deixarem suas rivalidades de lado por tempo suficiente para o trabalho do dia ser feito. Hábitos organizacionais oferecem uma promessa básica. Se você seguir os padrões estabelecidos e respeitar a trégua, então as rivalidades não vão destruir a empresa. Os lucros vão entrar e, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ficar rico. Uma vendedora, por exemplo, sabe que pode aumentar sua comissão dando descontos generosos a clientes preferenciais em troca de grandes pedidos. Mas também sabe que se todo vendedor der descontos generosos, a empresa irá à falência e não haverá comissão nenhuma para distribuir. Então surge uma rotina. Os vendedores se reúnem todo mês de janeiro e concordam em limitar quantos descontos vão oferecer para proteger os lucros da empresa, e no fim do ano todo mundo recebe um aumento. Ou pensemos num jovem executivo aspirante a vice-presidente que, com um telefonema discreto para um cliente importante, poderia frustrar uma venda e sabotar o departamento de um colega, tirando-o do páreo para a promoção. O problema da sabotagem é que, mesmo que seja boa para você, ela geralmente é ruim para a empresa. Por isso, na maioria das empresas surge uma regra tácita. Você pode ser ambicioso, mas se jogar pesado demais, seus colegas vão se unir contra você. Por outro lado, se você se concentrar em alavancar o próprio departamento, em vez de solapar seu rival, com o tempo você provavelmente receberá atenção. As rotinas e tréguas oferecem um tipo de justiça organizacional rudimentar e, por causa delas, escreveram Nelson e Winter, conflitos dentro das empresas geralmente, abre aspas, seguem trajetórias em boa parte previsíveis e mantêm-se dentro de limites previsíveis que são consistentes com a rotina em vigor. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. A quantidade usual de trabalhos é cumprida. As reprimendas e os elogios são feitos com a frequência usual. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Ninguém está tentando pilotar o navio organizacional para fazer uma curva fechada, na esperança de derrubar um rival para fora. Fecha aspas. Na maior parte do tempo, as rotinas e tréguas funcionam perfeitamente. As rivalidades continuam existindo, é claro, mas, devido aos hábitos institucionais, são mantidas dentro dos limites e a empresa prospera. No entanto, há às vezes mesmo uma trégua se mostra insuficiente.
Em outras, como descobriu o Rhode Island Hospital, uma paz instável pode ser tão destrutiva quanto uma guerra civil. Em algum lugar no seu escritório, enterrado numa gaveta da mesa, provavelmente há um manual que você recebeu no primeiro dia de trabalho. Ele contém formulários de despesas e regras sobre férias, opções de seguro e o fluxo organizacional da empresa. Possui gráficos em cores vivas descrevendo diferentes planos de saúde, uma lista de telefones importantes e instruções de como acessar seu e-mail ou inscrever-se no plano de aposentadoria 401, abre parênteses K, fecha parênteses. Agora, imagine o que você diria a um novo colega que pedisse conselhos sobre como se dar bem na sua empresa. Suas recomendações provavelmente não incluiriam nada que constasse do manual da empresa. Em vez disso, as dicas que você transmitiria: quem é de confiança, quais secretárias têm mais influência que os chefes, como manipular a burocracia para conseguir alguma coisa, são os hábitos de que depende todo dia para sobreviver. Se pudesse, de algum modo, fazer um diagrama de todos os seus hábitos no trabalho e as estruturas informais de poder, relacionamentos, alianças e conflitos que representam, e então sobrepor seu diagrama aos diagramas desenhados pelos seus colegas, isso criaria um mapa da hierarquia secreta da sua empresa, um guia de quem sabe fazer as coisas acontecerem e quem parece nunca estar à frente. As rotinas de Nelson e Winter e as tréguas que elas possibilitam são cruciais para todo tipo de empresa. Um estudo da Universidade de Utrecht, na Holanda, por exemplo, analisou rotinas dentro do mundo da moda. Para sobreviver, todo estilista tem que possuir algumas habilidades básicas: criatividade e um talento para a alta costura, em primeiro lugar. Mas isso não basta para o sucesso. O que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso são as rotinas de um estilista. Um sistema para conseguir casimira italiana antes que o estoque dos atacadistas se esgote. Um processo para achar os melhores costureiros de zíperes e botões. Uma rotina para enviar um vestido para uma loja em 10 dias e não em 3 semanas. A moda é um ramo tão complicado que, sem os processos certos, uma nova empresa pode se atolar na logística e, uma vez que isso acontece, a criatividade deixa de importar. E que novos estilistas possuem mais chances de ter os hábitos certos? Aqueles que formaram as tréguas certas e acharam as alianças certas. Tréguas são tão importantes que novas marcas geralmente dão certo apenas se são lideradas por pessoas que saíram de outras empresas de moda em bons termos. Algumas pessoas talvez pensassem que Nelson e Winter estavam escrevendo um livro sobre teoria econômica pura. Mas o que realmente produziram foi um guia para sobreviver no mundo corporativo norte-americano. Além disso, as teorias de Nelson e Winter também explicam por que as coisas deram tão errado no Rhode Island Hospital. O hospital tinha rotinas que criavam uma paz incômoda entre enfermeiros e médicos. Os quadros brancos, por exemplo, e os avisos que os enfermeiros sussurravam uns para os outros eram hábitos que estabeleciam uma trégua básica. Esses pactos delicados permitiam que a organização funcionasse na maior parte do tempo. Porém, tréguas só são duráveis quando criam uma justiça real. Se uma trégua é desequilibrada, se a paz não é real, então as rotinas muitas vezes falham justamente quando são mais necessárias. 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 Necessárias, necessárias, necessárias.